Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade e que nos revela a vontade do Pai. No nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Te agradeço, Julinha, se você continuar. Aleluia. Deixa eu te falar, queridos, quando eu e você nascemos de novo, nós nascemos com um propósito de manifestar o louvor a Deus através da nossa vida. Diga, eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criado para levantar um louvor a Deus aqui na terra. Glória a Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, diz que eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Sabe, queridos, quando alguém queria conhecer o Pai, era só conhecer o Filho, porque o Filho revelava quem era o Pai através da sua maneira de viver aqui na terra. Jesus se fez homem para nos ensinar a viver como filhos de Deus nessa terra. E deixa eu te falar, viver como filho de Deus nesta terra não é viver uma vida ansiosa, não é viver uma vida preocupada, não é viver uma vida derrotada, não é viver uma vida inconstante. Viver como filhos de Deus nesta terra é viver na posição que Cristo nos colocou, numa posição de vitória. Ei, você já saiu da posição de derrota. Você só fica nela se você quiser voltar para lá. Mas Jesus nos tirou do domínio das trevas, do domínio do diabo, e nos resgatou deste lugar para nos colocar acima de toda a adversidade, de toda a circunstância, agora governando com Ele. Agora governando com Ele, agora debaixo do seu senhorio, agora manifestando a natureza do Pai através da nossa vida. O nosso tema hoje é experimente louvar. Eu não sei que tipo de aflições, de situações, de pressões, de tempestades tem assolado a sua vida. Mas eu sei que existe alguém que sabe tudo a seu respeito, até mesmo os seus pensamentos e o propósito do seu coração. E esse alguém, Ele é Deus, e Ele escolheu a mim e a você para morar em nós, para fazer de nós a sua casa, a sua morada, a sua habitação, e para nos ensinar a viver uma vida triunfante todos os dias sobre a palavra. Essa mesma palavra que mudou a nossa sorte, que mudou o nosso destino e que nos deu poder para viver hoje como filhos de Deus, essa mesma palavra faz eu e você triunfar todos os dias, se tão somente reconhecermos quem nós somos em Cristo. Diante das situações e pressões que você tem se deparado, como tem sido sua reação? Porque eu e você não fomos chamados para estar concordando com o que o diabo tem feito. As palavras e as obras de Jesus haviam concordância. Por que Jesus revelava o Pai? Porque o que ele falava era o que ele ouvia o Pai falar. Ele era tão consciente, ele conhecia tanto o Pai na intimidade, no relacionamento, no dia a dia, que a linguagem de Jesus era igual à linguagem do Pai. Você não vai ver o Pai fazendo algo diferente do Filho, mas você vai ver o Pai junto com o Filho trabalhando juntos para libertar vidas, para mudar condições, para mudar circunstâncias, inclusive para mudar a minha e a sua história.
E hoje eu e você somos um em Cristo através do novo nascimento. Não podemos agir diferente. Muitas vezes nós queremos ter resultados extraordinários e vivenciar milagres extraordinários na nossa vida, quando não temos praticado nem os princípios básicos da palavra, que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É reconhecer que hoje eu e você temos um Senhor e não fazemos mais as coisas do nosso jeito, nem da nossa maneira, mas nós temos um manual onde Ele está nos instruindo como viver uma vida bem-sucedida nesta terra através dele. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Hoje nós estamos debaixo de uma nova dispensação que foi inaugurada por Jesus, que é a graça. Meu Deus, que dispensação maravilhosa é essa? Que é a capacidade de Deus em nós para fazermos aquilo que eu e você não teríamos condições de fazer naturalmente. Entende isso? Nós não temos desculpa para viver uma vida medíocre. Nós não temos desculpa para viver uma vida estressado. Nós não temos desculpa para viver igual aquele cachorrinho que parece que já nasce com raiva. Como é o nome dele? Pinte. Ainda bem que ele não pode se defender, né? Nós não temos desculpa, porque a nossa natureza é a natureza do Pai. Diga, a minha natureza é a natureza do Pai. Ei, você alguma vez já procurou o Pai e Ele esteve tão ocupado que Ele não te recebeu? Sabe, existem momentos na sua vida que você já passou, ou que talvez você vá passar, que eu já passei, onde o que fez toda a diferença no resultado foi a consciência de que eu tenho um Pai que está comigo. Foi a consciência da presença, foi a consciência da palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz. E ela, uma vez lançada de um coração que crê no poder de Deus que habita em nós, na sua palavra, ela vai gerar milagres, ela vai fazer coisas que os homens não podem fazer, que o seu dinheiro não pode fazer. Porque às vezes nós queremos colocar o dinheiro como se ele estivesse acima da autoridade que há no nome de Jesus, como se ele pudesse resolver tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa: dinheiro nunca foi criado para ser senhor. Ele foi criado para ser servo, para nos servir quando a gente precisa dele. Mas existem momentos que você pode ter todo o dinheiro da terra e o seu dinheiro não vai ter valor nenhum para mudar ou trazer aquele milagre que você precisa. Sabe quem é tudo e que eu e você não podemos viver sem Ele? É Jesus. Porque Jesus é a palavra. Eu e você não fomos criados para viver distante da palavra. Eu e você não fomos criados para fazer as coisas da nossa maneira, porque vamos ser frustrados, vamos viver danos e prejuízo quando saímos da palavra, e podemos até morrer. Nós podemos fazer escolhas e tomar decisões fora da palavra, onde não teremos nenhuma proteção. Por quê? Porque estamos fora. Mas eu creio que nessa noite nós vamos estar levantando uma placa de advertência. O que você tem feito? Quais são as armas que você tem usado diante das pressões e das tempestades que você tem enfrentado como filho de Deus? Como eu e você temos agido? Como aquele que não tem aliança? Como aquele que não tem esperança? Como aquele que não reconhece a paternidade? Que não reconhece a presença que está com você todos os dias? Ou será que temos triunfado todos os dias, porque reconhecemos que não é na força do nosso braço, não é por causa da sabedoria que temos, não é por causa do dinheiro, da condição social, mas é por causa dele, da presença, da autoridade que nós temos, que nós sempre vencemos.
Eu não vejo Jesus nos enganando e dizendo que quando eu e você nascesse de novo, a gente ia ficar livre de problemas. Tem isso escrito na Bíblia? Mas tem muito filho de Deus que gosta de ouvir pregação que só diz assim: não, é mar de rosas. Não, Jesus disse: só neste mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão ter aflições. Mas ele disse: fique estressado, fique ansioso, se preocupe. Não, ele disse: tenha um bom ânimo. Jesus fala diferente do sistema do mundo. Jesus, ele não falava de acordo com o quadro que se apresentava, a circunstância, de acordo com as emoções do momento, de acordo com o ambiente ou de acordo com o público. Jesus era comprometido 100% com a palavra. De fato, Jesus é a palavra que se fez homem, para mudar a nossa história e para nos ensinar a viver uma vida bem-sucedida nessa terra. Sabe, às vezes a gente acha que pelo fato de não perder um culto, de estar dentro da igreja, a gente é filho de Deus, só por isso. O fato de você estar em todos os cultos, isso é muito bom, nós devemos congregar, mas não te faz um filho de Deus. O que te faz ser um filho de Deus é nascer de novo, meu irmão. Não é ser amigo do evangelho, não é ter um pregador preferido, não é ter aquela música preferida, não, é nascer de novo. E nascer de novo é começar tudo agora do jeito de Jesus, do jeito da palavra, não é mais do seu jeito. Não adianta querer viver no reino de Deus, vivendo como o mundo vive. Não vai ter os resultados de Deus, não vai ter os resultados da palavra, se estiver no reino tentando viver como quem vivia no reino passado. Não funciona assim. Não existe meio termo. Ninguém engana Deus. E Ele está de olho no nosso comportamento diante das pressões. Porque Jesus disse: tenha bom ânimo. Lá em Salmos diz assim: muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo. Mas o que diz em seguida? Mas o Senhor, diga comigo, mas o Senhor de todas os livra. Ao que você vai dar mais importância? A voz da circunstância? O que o diabo tem dito para você diante das adversidades que você tem enfrentado, ou o que a palavra tem dito a você? É por isso que eu e você devemos estar tão cheios da palavra. Devemos alimentar o nosso espírito todos os dias através da meditação da palavra, porque o que sai da nossa boca é o que vai nos salvar, queridos. Sabe o que é que vai salvar a sua vida das circunstâncias? É o que você tem falado. E o que eu e você temos falado tem trazido louvor a Deus? O que nós temos falado em meio às circunstâncias? Murmuração ou louvor? Qual tem sido o nosso posicionamento? Porque mesmo que eu não esteja presente no seu dia a dia, nem o pastor, nem outro ministro aqui que seja seu amigo, mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você viver consciente da presença, você vai ficar envergonhado quando falar algo fora de fé, fora do que a palavra diz. Você vai ficar constrangido, porque você vai entender: ei, aquele que é santo, aquele que é Deus, aquele que é o meu Senhor, Ele está comigo. E deixa eu te falar, é impossível viver milagres fora de fé. E sabe que o louvor é a linguagem da fé? Diga comigo, o louvor é a linguagem da fé. Só louva quem crê na palavra. Só louva quem está convicto que a palavra é a verdade, independente das circunstâncias, do quadro que se apresenta, independente dos diagnósticos, independente dos sintomas. Aquele que crê que a palavra de Deus é a verdade, ele vai louvar.
pela fidelidade do Senhor, pela bondade do Senhor, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e assim é a sua palavra. Quer permanecer triunfando, quer permanecer em vitória, permaneça na palavra, permaneça na vitória que Cristo conquistou para você, porque a palavra que é Cristo, ela foi na cruz por você, ela morreu por você, mas ela ressuscitou para poder eu e você reinar nessa terra. E quem reina, meu querido, não vive com cara de derrotado. Quem reina, meu querido, não é movido pelas emoções, pela raiva, pela circunstância, não é guiado por essas coisas, mas é guiado pelo Espírito. Mas o Espírito só vai guiar aqueles que estão na palavra, aqueles que entendem que são filhos, porque esse é o material que o Espírito Santo trabalha, é com a palavra. Se você tiver muito da palavra, você vai estar dando muita ferramenta para o Espírito Santo estar te guiando, porque ele trabalha com a palavra. Mas se não tiver nenhuma palavra dentro de nós, como nós vamos ouvir o Espírito? Se a voz do mundo tem ficado muito mais, trazido muito mais consciência para nós em meio às circunstâncias do que a voz da palavra, como vamos triunfar? Diga: eu nasci da palavra, para falar a palavra, para andar na palavra, para viver a palavra. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Quer desfrutar da vida em abundância? Prioriza a palavra. Seja comprometido com ela, muda a sua linguagem. Filho de Deus não tem linguagem mundana. Filho de Deus tem a linguagem do reino de Deus, a linguagem do céu. A sua linguagem é a palavra, é o que traz louvor a Deus. Lembra Paulo orientando a igreja em Filipenses? Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que traz louvor a Deus, é isso que deve ocupar o quê? Os nossos pensamentos. Porque aquilo que ocupa os nossos pensamentos é o que nós vamos falar. E a nossa mente, ela está o tempo todo trabalhando, não é assim? E diante das circunstâncias vem todo tipo de sugestão. E o diabo se aproveita das circunstâncias, ele é oportunista, para dizer e lhe afrontar e dizer: e agora? Você não disse que é filho de Deus? Que nem ele fez com Jesus. Você acha que ele mudou? Porque se ele fez isso com Jesus, se tu és filho de Deus, olha só, ele querendo trazer dúvida a Jesus da sua filiação. Mas sabe que com Jesus ele não foi páreo não, porque Jesus sabia quem ele era. Você não vai ver Jesus abrindo a boca em nenhum momento para falar com Satanás, tentando convencer ele que ele está enganado. Mas você vai ver Jesus sendo firme e objetivo com ele, respondendo com a palavra. Está escrito. Como foi que Jesus venceu as tentações no deserto? Falando. E quando nós falamos a palavra, nós estamos o quê? Trazendo louvor a Deus, manifestando louvor a Deus. Então, se Satanás chegou para Jesus a ponto de tentá-lo com a sua identidade, fazendo duvidar do seu poder, da sua autoridade, da sua filiação, o que ele não faz comigo e com você? Só que ele vem de forma sutil, como se o pensamento fosse nosso. Estão entendendo? Aquela sugestão que chega, que parece que é você que está pensando e tendo uma ideia para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. Deixa eu te falar, toda ideia fora da palavra é furada. Foge, caia fora, que é para
lhe derrubar, é para destruir a sua vida. É por isso que eu e você não podemos dar lugar ao diabo. E uma das formas de dar lugar ao diabo na nossa vida é com o que nós falamos. Então nós podemos louvar a Deus falando, cantando e também através do nosso comportamento, das nossas ações, das obras. Deixa eu te falar, será que no seu trabalho você tem sido o bom perfume de Cristo? As pessoas têm visto Jesus em você e eles querem conhecer Jesus, eles querem conhecer a palavra por causa da sua vida? Eu estou só trazendo algo para nossa reflexão. Essa palavra não vem para te condenar, ela vem como uma advertência, porque muitas coisas têm sido travadas na vida dos filhos de Deus, porque no lugar dele louvar, ele está murmurando, igual o povo do deserto. Cuidado com o coração ingrato. Começa a trazer a memória e a lembrança da bondade de Deus na sua vida, porque se não fosse Ele, você não estaria aqui. O que te garante estar vivo hoje aqui e ter todas as suas necessidades supridas se não fosse Ele? Você acha que é seu trabalho? Seu trabalho você pode ficar sem ele amanhã. Você acha que é a sua aposentadoria? Se o governo decidir cortar, como é que você vai viver? Se o médico chegar e dizer que você tem dias contados, vai morrer, em que você vai crer? É muito fácil louvar quando tudo vai bem. Qualquer um pode louvar, mas somente aquele que tem a convicção que a palavra de Deus é a única verdade que nos salva, que nos livra do mal, que nos guarda. Somente esse, querido, vai louvar independente da circunstância, porque é na hora da pressão que vai sair o que está dentro. O que é que nós temos colocado dentro de nós? Até uma mente, quando ela adoece, porque uma mente, quando ela adoece, ela não sabe o que faz, não sabe o que diz, ela fica confusa, desorientada, não consegue raciocinar direito. Mas se a mente tiver sido renovada, se dentro tiver a palavra, até a mente, mesmo sem pensar, o que ela vai falar é só o que ela colocou dentro, é a palavra. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas se levantar num quadro de morte, porque mesmo não tendo consciência do que estava vivendo naquele momento, porque a mente estava confusa, mas o que saía era louvor, o que saía era o que a palavra diz. E foi essa palavra que tinha colocado dentro dele, mesmo com a mente estando doente, a sua mente foi curada, e hoje ele está testemunhando. Existe situação que a palavra de Deus não resolva. Não existe situação, quadro que não seja mudado pelo poder da palavra de Deus. Mas quem é que carrega esse poder? Eu e você. Onde está a fonte do poder? Dentro de mim e de você. Quem é que habita em nós e está conosco todos os dias? O Espírito Santo, que é Deus, que nos guia, que nos ensina, que nos dá conselhos. Mas Deus, nosso Pai, Ele é glorificado nesse ambiente de louvor. E o ambiente de louvor é quando a circunstância diz para você: está faltando. E agora? Não tem dinheiro para comprar. Aí você vai: é mesmo? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, vou falar com minha mãe, vou falar com minha vizinha, vou procurar o irmão da igreja que tem dinheiro para me emprestar dinheiro. E começa a fazer. Você vai fazer isso? Ou você vai dizer: Pai, obrigado, porque o que me sustenta não é o meu salário, o que me sustenta não é a minha aposentadoria, o que me sustenta não é meu marido, não é meu emprego, o que me sustenta é o Senhor. O Senhor é a minha fonte. Aí você vai para a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ei, você tem que olhar para o quadro que está te afrontando, seja o nome que ele tiver. Está na hora de você não falar mais dele, mas de você falar a ele o que a palavra diz.
para mudar esse quadro. Isso é louvor a Deus. Isso é trazer louvor a Deus. Sabe, a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, eu vou para lá porque eu estou seguindo o Espírito, não estou nem seguindo a ordem aqui das coisas, mas vamos para lá, Hebreus, capítulo 13, eu vou ler na NVT, Hebreus capítulo 13, aleluia, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Assim, por meio de quem? Por meio de quem? Quem é Jesus? Então eu posso dizer que por meio da palavra, eu ofereço um sacrifício constante, ou seja, diário, todos os dias, de louvor a Deus, que é o fruto dos meus lábios, que proclamam o nome do Senhor. Quando a gente vai ler o livro de Hebreus, a gente começa a estudar a antiga aliança, os cultos, os rituais, os sacrifícios. E a gente começa a ver que uma das formas de adoração, de ofertar ao Senhor algo, era através dos sacrifícios de bodes, de touros. Estão entendendo? E por muito tempo, o povo levava os sacrifícios de animais lá no templo, para perdão dos seus pecados. E eles ofereciam aqueles sacrifícios de animais. Mas aquela aliança, ela teve validade por um tempo. Porque aquele sacrifício de animais não tinha poder de mudar a natureza do homem. Então eles repetiam os mesmos sacrifícios ano após ano. Por quê? Porque a consciência de pecado estava ali, a natureza do pecado estava ali. Mesmo eles oferecendo os sacrifícios de animais pelos seus pecados, eles voltavam a pecar de novo. E aí Deus levantou um sacrifício perfeito de uma vez por toda, que foi aceita por Ele, que foi Jesus. E Jesus foi lá e se entregou por nós, e derramou o seu sangue, o sangue que custou a vida dele, para que eu e você tivéssemos a nossa natureza mudada, e hoje nós pudéssemos fazer parte do reino de Deus como filhos, tendo a mesma liberdade que ele tinha com o Pai, de ouvi-lo, de conversar, de ter comunhão. Meu Deus, que privilégio. Então na nova aliança, não é mais necessário oferecer esses sacrifícios de animais. Estão entendendo? Então você não precisa mais trazer boi aqui para a igreja, tá? Para oferecer como sacrifício, só para o churrasco, né, pastor? Para o churrasco pode, na confraternização é só procurar o frango, mas como sacrifício por pecado não precisa mais. Diga para o seu irmão, não precisa mais sacrifício de animais. Por que não precisa, Eva? Porque Jesus já pagou. Aí quando aqui, mais na frente em Hebreus, ele está dizendo que hoje é por meio de Jesus, aquele que se ofereceu no nosso lugar, para pagar o nosso preço. Por meio dele, todos os dias, nós devemos oferecer um sacrifício. Então existe um sacrifício na nova aliança como filhos de Deus, que nós devemos oferecer todos os dias. Não mais sacrifício de animais. Por quê? Porque Jesus já cumpriu toda a lei quando ele se ofereceu. Ele abriu um caminho para nós, para estarmos hoje na presença do Pai. Então que sacrifício é esse? Aqui diz um sacrifício de louvor como fruto dos lábios. Ou seja, na verdade, o escritor em Hebreus, ele está dizendo, hoje não é mais necessário você trazer bodes, carneiros, touro para oferecer como sacrifício, derramar o sangue dos animais. Hoje, o que traz prazer a Deus
é olhar para os seus lábios e ver você falando a palavra certa diante das situações que você tem enfrentado. Que palavra é essa? Diga a palavra dele. Porque a palavra dele é o quê? Vida. A palavra dele é o quê? Cura. A palavra dele traz livramento. A palavra dele faz criar até o que não existe para te suprir. E é pela fé, meu amado, que nós chamamos. Se nós estivermos olhando diante do quadro que está diante de nós e repetindo o que nós estamos vendo, e repetindo o que nós estamos vendo, o problema, a situação, a circunstância, a pressão, você vai estar passando pela vida preso a um problema, na circunstância, igual o povo de Israel, e vai morrer sem experimentar do que Deus já lhe deu em Cristo. Não é essa a vida que Deus tem para nós. Diga, estou fora. Não é para mim. Então o que é que eu e você temos que fazer? Nós temos que liberar a palavra diante da situação que nós estamos enfrentando. Se for de enfermidade, você tem o Jeová Rafa, o Deus que cura, a palavra que cura. A palavra de Deus, ela é remédio para o nosso corpo, ela é saúde para o nosso corpo. A instrução da palavra de Deus, amados. Nós não precisamos esperar o dia da circunstância chegar no sentido de enfermidade para a gente declarar a palavra. Hoje é o dia e essa é a hora. Nós não cantamos aqui? Este é o dia, esta é a hora de proclamar ou de celebrar em fé a vitória. Nós celebramos a vitória, amados, é em fé. Por isso nós louvamos, porque o que dita a nossa vitória não é as circunstâncias que nós passamos. É o que Jesus fez por nós. Por isso que nós temos que tirar os olhos da circunstância. E louvor é isso. É você tirar os olhos da circunstância que está tentando lhe prender ali, ó, naquele mundinho, e colocar naquele que já venceu por você. É por isso que ele diz, mas em todas estas coisas, seja a morte que se apresente diante de você, seja situações financeiras, seja doença, seja o que for que se apresente diante de você, em todas essas coisas você já é o quê? Mais do que vencedor. Por quê? Jesus já venceu. Isso é boa notícia? Mas o Evangelho de Cristo é boas novas para dizer, ei Nath, você já venceu, você está em mim, eu estou com você, eu já venci por você. Só tome posse e ande na vitória que eu conquistei. É isso que os filhos, é esse posicionamento que os filhos de Deus têm que ter. Permanecer na vitória que Cristo conquistou. E Ele venceu toda a maldição, pagou o preço, se fazendo maldito no nosso lugar, para mim e para você ser livre. Mas como isso se tornará uma realidade? Se nós estivermos em concordância com Ele, falando o que Ele diz, falando o que a palavra de Deus diz. Então, longe de mim e longe de você um espírito murmurador, um espírito de incredulidade, que está duvidando do poder de Deus. Porque quando você começa a valorizar mais a circunstância ou o problema do que o poder de Deus, meu amado, você já está dizendo quem é mais poderoso para você. Como nós precisamos olhar para nós mesmos e estar avaliando o nosso comportamento, se tem envergonhado o Pai ou se tem trazido louvor para Ele. Porque um filho que ouve as instruções dos seus pais e tem uma vida bem-sucedida por prestar atenção e obedecer, traz alegria e louvor aos pais, à sua família, quanto mais nós que pertencemos à família de Deus. O quanto nós temos priorizado as instruções de Deus, que é o nosso Pai, para ouvir e praticar. Não é somente ouvir. Por isso que eu disse aqui, o fato de você estar em todos os cultos não te dá garantia que você é um filho de Deus. Tem muitos amigos do Evangelho que ouvem, acham bonito, concorda, mas lá fora vive como o mundo. E pensa que está se enganando a si mesmo, porque Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra.
Estão entendendo? É por isso que nós temos que nascer de novo. É por isso que nós temos que nos posicionar como uma nova criatura, como filhos de Deus, aqueles que refletem a imagem e semelhança de Deus. Porque não foi assim que nós fomos criados? Diga, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Diga, eu recebi capacidade e autoridade para governar sobre as circunstâncias e não ser governado. Que é isso, queridos? Não deixe suas emoções ditar as regras na sua vida, mudar seu comportamento, deixar você inconstante. Um dia está alegre, outro dia está triste, um dia fala com todo mundo, um dia não fala com ninguém. Nós somos filhos de Deus, e assim como é o Pai, somos nós. Assim como Jesus andou, assim devemos andar nós aqui na terra. Você não vai ver Jesus em nenhum momento deixando de fazer a vontade do Pai por causa das circunstâncias. Então eu e você temos que nos atentar para o que a palavra de Deus diz e oferecer um sacrifício de louvor a Deus, falando o que Ele diz, falando a palavra. Sabe, lá em Salmos, capítulo 34, versículo 1, vamos ler lá? Salmos 34, versículo 1. Salmos é um livro de cânticos e orações da Bíblia. E sabe, nós temos uma referência de um adorador da antiga aliança, que ele estava o tempo todo procurando reconhecer o Senhor e dar ao Senhor o louvor que só Ele é digno de receber, através das palavras, reconhecendo que os livramentos que ele tinha, que a provisão que ele recebia era por causa do Senhor, que ele não tinha sido morto em detrimento dos seus pecados, porque o Senhor tinha sido misericordioso com ele, quando ele se arrependeu. Davi sempre reconhecia o Senhor, e olha o que saía dos seus lábios, quando ele salmodiava o Senhor. Versículo 1: louvarei o Senhor em todo tempo. Louvar ao Senhor em todo tempo é independente das circunstâncias que você está enfrentando. Agora, se um salmista que vivia numa aliança inferior à nossa, que nem tinha a posição que hoje nós temos como filhos, porque naquela época ele era servo, ele era determinado a louvar ao Senhor em todo o tempo. Aí quando eu olho para mim, quando eu olho para a igreja, amados, tem certos comportamentos que nos envergonham hoje, porque Jesus pagou um preço tão alto para que eu e você fôssemos a casa do Espírito Santo, termos a palavra na nossa boca, no nosso coração, a palavra da fé, que nos salvou e que salva vidas através de nós. O que nós temos feito? Porque o diabo tem tirado vantagem da vida de filhos de Deus, porque os filhos de Deus têm dado a ele ferramenta, falando incredulidade, murmurando, criticando, falando mal das pessoas. Não deixa o diabo ter vantagem na sua vida, não dê lugar a ele não, porque ele é um destruidor. Ele vem para matar, roubar e destruir. Não brinque com o diabo, porque Jesus te tirou do reino dele, para você ser livre e ser o Senhor. Você manda e o diabo obedece, você manda e as circunstâncias obedecem, mas é com a palavra, meu amado, sujeito a Deus, sujeito aos princípios, entendendo a que reino você pertence. E ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor, diga comigo, somente no Senhor me gloriarei. Ei, não é por causa do seu emprego, não é por causa da sua inteligência, da força do seu braço, que você é quem você é, que você tem o que você tem. Ah, se não fosse o Senhor.
se não fosse o Senhor na nossa vida. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Eu estou lendo na NVT. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor e juntos exaltemos o seu nome. Ele não somente procurava fazer disso um estilo de vida pessoal, como ele influenciava e levava a nação a reconhecer o Senhor, a sua grandeza, a sua glória. E hoje eu e você, como filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, e nós devemos ajudar uns aos outros, estimulando eles a louvarem todo o tempo, trazendo a consciência daqueles que estão perto de nós. Ei, o ambiente de louvor é um ambiente onde Deus habita. O ambiente de louvor é o ambiente onde a presença de Deus, que já habita em nós, se manifesta. E quando ela se manifesta para fazer coisas grandes. Porque Deus é grande, tudo que Ele faz é grande. Tudo que Ele faz é aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas se nós podemos crer, então tudo é possível para nós. Você pode crer? Você pode crer na palavra? Você pode crer na palavra? Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Que não existe outra além dela? Que promova a vida, que produz vida, que ressuscita mortos, que muda destinos, que muda história, que muda a natureza do homem. Não existe outra palavra como a palavra do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, falando. O que você está criando com suas palavras, ou o que você está destruindo com suas palavras. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Nós temos que ser responsáveis com a vida que Cristo nos deu. Oh, aleluia. Aleluia. Não fale qualquer besteira. A vida e a morte está no poder da língua. E aquele que bem utiliza vai comer do fruto daquilo que tem plantado. Seja falando, seja cantando. É tão sério o que nós temos cantado, o que nós temos deixado ser influenciados pela música também, porque a música é um dos meios de conduzir a palavra, de nos fazer ver quem somos, o que temos e o que podemos, porque nós liberamos a palavra através da música. É por isso que nós temos uma responsabilidade como igreja, verbo da vida, de cantar a palavra, de não cantar modismo, de não cantar porque um artista famoso canta, de não ficar cantando historinha. Não, nós cantamos a palavra, e é a nossa realidade, não é nem a história do povo que viveu na antiga aliança, porque a história já passou, não muda mais nada. Estão entendendo? Hoje nós cantamos a nossa história, porque nós estamos construindo pela fé, de degrau em degrau, de glória em glória, o que nós queremos viver aqui na terra, na nossa vida, na vida daqueles que estão conosco, como igreja, como família. Estão entendendo? Nós criamos através da palavra. Então seja comprometido com a palavra de Deus para mudar todo o cenário com a palavra de Deus dentro de você. Isso traz louvor a Deus. Isso vai fazer com que o reino do Espírito se mova em seu favor. Os anjos sejam liberados para lhe servir. Você não precisa ver para poder você crer que a palavra de Deus é a verdade. Você só precisa crer no que a palavra de Deus diz, e você vai viver o que as pessoas vão dizer. Mas isso era impossível. Diz, pode ser para você, mas para mim tudo é possível. Você tem um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Ele é seu Pai. Diga: Deus é o meu Pai. Aleluia. Se mova nesse ambiente, expressando fé através do louvor, liberando a palavra através do louvor a Deus. O louvor a Deus também ele se dá quando você já orou, você já recebeu pela fé, né? Com ações de graças. Então, depois de você ter feito tudo o que você precisava fazer, você precisa
descansar que Deus está trabalhando em seu favor. Como é que você descansa? Louvando. Por quê? Porque você está certo, que está resolvido. Aquele quadro que diante dos seus olhos parece que nada mudou, mas porque você liberou a palavra, você sabe que o Senhor está cuidando de você, que o seu Pai está trabalhando em seu favor, que os anjos já foram liberados para lhe servir. Então o que é que você faz? Louva. E enquanto você louva, os inimigos ficam em confusão, porque eles estão perto de você, te influenciando para falar o que o problema diz, te influenciando para dar ibope ao diabo, te influenciando para glorificar o diabo. Ei, o diabo está matando, o diabo está roubando, o diabo fez isso. Eu lá quero saber do diabo. Eu estou muito ocupada com o reino. Eu tenho muito o que fazer no reino. Eu tenho muito o que fazer através do Espírito de Deus em mim, para mim estar distraída com o que o diabo anda fazendo. Eu só sei de uma coisa: se ele chegar perto de mim, ele vai ser frustrado, e os planos dele também, porque o maior está em mim. O maior está comigo, e aonde eu chego a presença chega, onde eu chego a palavra chega, onde eu chego existe um poder para frustrar os planos do diabo. Igreja, você não pode ser omissa, você não pode ficar calada, vendo o diabo causando destruição e ficando calado só assistindo. Muda o cenário, não aceita desordem na sua casa. Não aceita confusão na sua casa. Não aceita escassez na sua casa. Não aceita doença na sua casa. Libera a palavra. Faça da sua casa um ambiente de louvor a Deus. Faça da sua casa um ambiente onde o Espírito tem liberdade para se manifestar, onde Jesus reina com a sua paz. E eu vou te dizer, comece a experimentar isso ao acordar. Nós dizemos: ao levantar e ao me deitar, né? Tua bondade me acompanha. Sabe, o salmista diz: desde o nascer do sol até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Deixa eu te falar, dever de casa, um exercício. Quando você vai dormir, porque Deus é que te dá o sono. Tudo vem dele. Já pensou nisso? Como nós somos dependentes de Deus para viver uma vida plena, completa e nada deficiente. Você vai dormir e você dorme um sono tranquilo. Por quê? Porque você sabe que enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando em seu favor, preparando o seu amanhã, porque diz que o Senhor não dorme. Ei, Ele deu o sono para você dormir, mas enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em seu favor. Aí quando você acorda, a primeira coisa que você faz: Pai, eu te louvo, porque a tua presença está comigo, e a tua presença é a garantia de um dia de vitória, onde eu serei bem sucedido em tudo que realizar, onde o teu Espírito vai estar me guiando passo a passo o que fazer. O que é, Pai, que você quer fazer através de mim hoje? Quem você quer alcançar? Quem você quer abençoar? Sabe, queridos, quando a gente começa a se colocar à disposição, reconhecendo a paternidade, reconhecendo o amor, reconhecendo a bondade, reconhecendo a oportunidade de ser presenteado com mais um dia, com mais um dia de vida. A vida que Deus nos dá é para ser celebrada, não é para viver preocupada com problemas, é para mudar os problemas com a palavra, com a presença. Decida levantar o seu dia com louvor nos lábios, cheio de gratidão no seu coração, sabendo quem você é e o que Deus fez por você. Começa a olhar para trás os livramentos que você já teve, de morte, de pessoas na sua família que eram queridas suas, e que de repente chega uma situação, de repente chega uma informação, e você sabe a quem você vai recorrer: aquele que muda qualquer quadro, aquele que frustra os planos do diabo. Tem vida melhor do que essa? Porque eu já ouvi, não sei, né, se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, sabe, o diabo chegando assim, dizendo assim: e agora? O que é que você vai fazer? Aí ele começa a dizer: vai acontecer assim, vai ser assim, você vai ser envergonhado assim. Ele começa.
Ele é o pai da mentira. Se eu não tenho convicção da minha identidade, de quem eu sou em Cristo, eu vou cair na dele. É por isso que tem muita gente caindo em depressão, viu? Porque estão meditando em tudo que ele diz. E tudo que ele diz é só para nos roubar a paz, nos roubar a alegria, nos roubar o prazer de viver. E quem não quer viver, só quer viver dormindo. Porque ele acha que dormindo ele não está vendo nada, ele esquece de tudo. Não é? Já percebeu isso? Eu já passei por esses... Ou você pensa que eu não sou tentada assim como vocês, queridos? Mas existe uma diferença, é como a gente vai reagir diante dessas propostas e dessas sugestões. E eu vou te dizer, a tentação vem quando você está passando pela situação, debaixo de pressão. Aí as propostas vêm, mas quando você sabe quem você é e a quem você serve, você vai olhar somente para Ele, o que Ele diz, para a sua palavra, e você sempre vai triunfar sobre a palavra. E vai deixar o diabo envergonhado e os planos dele frustrados. E aquilo que ele levantou para trazer vergonha para você, você vai trazer vergonha para ele, porque você vai libertar outros com aquelas situações que ele levantou para te derrotar. Perdeu! Haha, eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Cadê o louvor? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Decida levantar um trono de louvor, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda adoração. Enquanto você louva, meu querido, coisas começam a acontecer. Sabe por quê? Porque a sua confiança está no Senhor e na palavra, que muda qualquer situação. Quantos exemplos nós temos na Bíblia? Quantos exemplos? Deus se movendo em favor do seu povo, porque eles adoravam, porque eles confiavam na sua palavra e não prestavam atenção no tamanho ou na força do inimigo. Eles sabiam, o maior está comigo, o maior está conosco. Deus disse, está feito, eu creio, vai ser assim, ponto final. Vamos levantar? Olha, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Mas o Senhor sabe. Está na hora de você colocar pressão sobre a pressão. E sabe como você vai fazer? Louvando, usando as armas da fé, usando a linguagem do reino. Oh, aleluia, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Aleluia.